Olá, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer estar aqui com você em mais um sábado. E hoje é o último sábado do mês de novembro. E como vocês sabem, no último sábado do mês de novembro, nós temos o nosso formato um pouco alterado. Nós deixamos de ser aí modelo pregação e passamos a ser uma roda de conversa. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Sou o pastor Isaías aqui, pastor da casa da Igreja Batista Lagoinha. Nós estamos no programa Legacy Logos e eu quero apresentar os nossos convidados de hoje, muito especial. Queria apresentar o primeiro convidado aqui, o pastor Edgar, o pastor sênior, o pastor titular da Lagoinha Ribeiro de Abreu. Fala, pastor Edgar, tudo bem, meu querido? Tudo bom, boa tarde para todos que estão nos assistindo aí. Obrigado pela honradez desse convite, viu? É uma honra estar aqui com amigos, né? Mateus, pastor Isaías, sou pastor ali da Lagoinha do Ribeiro de Abreu, sou o pastor titular ali e pela primeira vez aqui com vocês, então espero fazer um bom trabalho aqui. Amém. Primeira de muitas, né? Primeira de muitas. Se o outro convidado já é de casa, vocês já estão acostumados aqui muito com o pastor sênior, lá da Lagoinha Mangabeiras também, futuro pai aí do Samuel que está chegando, né? Então já um abraço para a família está crescendo e daqui a pouco nós vamos fazer o programa com o Samuelzinho aqui, nós vamos entrevistá-lo aqui. Mas seja bem-vindo mais uma vez, pastor Mateus. Valeu, meu irmão, obrigado, boa tarde para vocês, boa tarde para você que está em casa, privilégio estar aqui mais uma vez para estudar as Escrituras nessa parábola tão importante dentro do Evangelho. Espero que a gente possa edificar a vida de vocês e sair daqui também edificados em nome de Jesus. Amém, amém. Então, meus irmãos, como o tempo avança muito rápido, vocês vão perceber que rapidinho já vai ter se esgotado o nosso tempo aqui do programa. Sem maiores delongas, nós vamos para a leitura do texto bíblico. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. O texto bíblico vai nos dizer assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos fazer uma breve oração? Pai, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor possa nos conduzir cada convidado, que, Pai, cada pessoa que está nos acompanhando agora, seja pela Rede Super, seja, Senhor Jesus, pelas plataformas digitais da igreja, YouTube, Instagram, pelo YouTube, que eles possam ser alcançados pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo germine a semente do Evangelho. Nós pedimos a Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, como vocês já sabem, o nosso programa é um programa de apresentar biblicamente passagens bíblicas e nós estamos já aí desde o início desse ano, pela graça de Deus, estudando as parábolas de Jesus. E provavelmente vamos ficar ainda o final desse ano e o início do ano que vem, porque são muitas parábolas. Já estamos aí com 2/3 das parábolas já explicadas pela graça de Deus. E hoje nós vamos falar de uma parábola muito interessante, que é a parábola da viúva persistente. O nosso título hoje aqui, né? Algumas bíblias que levam títulos, vai falar da parábola do juiz iníquo, do juiz injusto,
do juízo errado, juízo completamente equivocado. Esses títulos, a gente discutiu um pouquinho aqui antes, são um pouco problemáticos, né? Mas eles não trazem a interpretação do texto. Você precisa ler o texto, pelo título você não vai achar. E aí, basta apenas a título de rodapé, nota de rodapé. Irmãos, o título é colocado pela editora da palavra, editora da Bíblia. Então, a Sociedade Bíblica, segundo os seus estudiosos, eles colocam o melhor título. Às vezes, a editora Ragnos também coloca lá, a editora Vida Nova. Então, são os editores que colocam os títulos das passagens. E isso não vem nos originais. Porque às vezes nós ficamos um pouco aí receosos, né, de dizer se o título está certo ou não está. Eu tive um questionamento algum tempo atrás a respeito do título de uma passagem que a pessoa não concordava. Eu falei, irmão, você pode discordar, esse título quem colocou foi o editor e não está aí nos textos originais. Mas, feito aí essa breve nota de rodapé, eu quero tratar desse assunto. A parábola ou do juiz iníquo ou da viúva persistente, seja qual o personagem que você escolher para colocar como título aí, eu quero já iniciar e eu quero, a título de introdução, já perguntar para o nosso convidado, o pastor Mateus aqui, que é um biblista aqui, né? Literalista da palavra de Deus. É a melhor pessoa para explicar para a gente aqui. Pastor Mateus, diga para a gente, o que Jesus pretendia com essa parábola? Olha, Isaías, Edgar, irmãos que estão em casa, essa parábola ela vem num contexto onde em Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesus diz, o reino de Deus não vem com visível aparência, o reino de Deus está entre vós. Ele estava falando da sua própria pessoa, estava falando que ele inauguraria, Jesus inauguraria o reino de Deus. Amém? Glória a Deus, isso é lindo, é maravilhoso. Mas nos versículos posteriores, Jesus vai dizer, olha, e eu que sou o rei deste reino, mesmo dentro deste reino, sofrerei. Passarei por grandes sofrimentos nessa terra. Ele estava falando da cruz. Ele estava falando para onde ele iria. E os discípulos também sofreriam, porque os discípulos passariam por martírio. Ok. Quando ele começa essa parábola, no primeiro versículo que você leu, Jesus disse, olha, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa é a importância dessa parábola no contexto. Nós estamos no reino de Deus, mas o Filho de Deus sofreu na inauguração deste reino e nós também sofreremos nessa terra. Se nós iremos viver uma vida de sofrimentos, aquilo que nós temos de mais importante é perseverar em oração. Mesmo que o nosso sofrimento não seja entendido pelos homens, mesmo que o nosso sofrimento não seja entendido pelos líderes, mesmo que o nosso sofrimento não seja entendido pela família, pelas nossas famílias, o nosso papel é continuar perseverando em uma intimidade com Deus. Oração nada mais é do que você aumentar o seu nível de intimidade, de confiança e de dependência em Deus. O primeiro ponto dessa parábola é você perceber que diante das dificuldades e dos sofrimentos da vida, você precisa se manter firme em oração, porque nós estamos desde a descida do Espírito Santo nos últimos dias. E Jesus aqui teme algo que acontece de fato e que está acontecendo: a apostasia. Nós estamos vivendo um período em que o afastamento da fé é cada vez maior. Quando Jesus disse, vocês precisam continuar em oração, não esmorecer e orar sempre, o que Jesus está temendo nessa parábola é o versículo 8. Olha, digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ou seja, o Filho do Homem vai vir, vai voltar, nós veremos a segunda vinda de Cristo, no ápice da ação do sistema mundano contra Deus, no ápice da apostasia, porque segundo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, um dos grandes sinais da vinda do Senhor Jesus é a apostasia. Então o que Jesus está querendo ensinar com essa parábola, respondendo sua pergunta é, vocês vão sofrer, correto, mas vocês precisam estar em oração. Vocês precisam não abandonar a dependência de Deus, porque lá no fim, quando o Filho do Homem vier, a apostasia será grande, e os meus verdadeiros discípulos manterão intimidade comigo pela oração. Amém. Entendo assim.
Amém. Também compreendo dessa forma, até porque Jesus, já, logo no versículo 1, né, o texto deixa claro que ele estava ensinando, estava mostrando que eles não deviam desanimar na oração. Então, eu já queria passar agora para o pastor Edgar aqui também, para brilhantar aqui o nosso programa, tenho certeza com argumentos muito sólidos e bíblicos. Pastor Edgar, então o que significa a atitude da viúva? Porque nós temos dois personagens nessa parábola, a viúva e um juiz injusto. Um juiz que parece não julgar as causas daquela viúva e uma viúva que parece que era indiferente a esse juiz, ignorando ela. Então fala pra gente, conta pra gente aí a respeito, o que significa a atitude dessa viúva? Vamos lá. Essa mulher viúva, ela é um exemplo para nós, principalmente de uma oração, de uma persistência que agrada a Deus. E a sua ação demonstra para nós uma ação incansável pela busca de justiça, né? E do direito que ela ali estava determinada. No caso, o exemplo da sua fé, oração esperada em Deus. E o interessante é que ela foi em uma... Só deixando claro, né, que o juiz iníquo ali, nessa passagem, nunca vai ter a possibilidade de representar a pessoa de Deus, né? Forma nenhuma, mas ela foi em que poderia legislar sobre aquela causa dela, porque ele era aquela autoridade naquela cidade. O interessante é que o texto faz questão de dizer que havia um juiz naquela cidade, e o versículo 3 em diante vai dizer, e na mesma cidade havia uma viúva, né? E essa parábola, muitas das vezes, ela pode ser interpretada de uma forma muito superficial, limitando ela somente a persistência só na oração, sabe? Mas a gente também pode ver aqui a persistência dessa mulher, que traz uma luta incessante dela e persistente pela justiça, de algo que é correto, pelo direito dela ali. Uma luta que ela encara ali, a atitude dela que ela encara lutando diante de um juiz insensível. E ela enfrenta, claro, com uma atitude muito sensata, mas com força, e isso demonstra para nós, vamos falar um pouquinho mais à frente aqui. E uma coisa muito interessante que a gente pode abordar aqui, é que ela tinha aqui três obstáculos que pode demonstrar para nós aqui a forma e a persistência dela. Primeiro, só dela ser mulher, no contexto judaico ali, ela não tem nenhum amparo dos governantes, daqueles que estavam ali na época. Então, levando isso em conta, não tinha ninguém que poderia pleitear sobre as suas causas, né? Outra coisa que a gente pode ver, outro empecilho, outro obstáculo para ela, de fato, ela sendo viúva, ela não tinha um marido que poderia, ou um filho que poderia ir até o tribunal e recorrer para ela. E a outra coisa é que ela era pobre, nem que poderia ali, talvez, ou se quisesse subornar aquele juiz, né? Então isso já demonstra de como tem sido essa atitude dela, como ela estava sozinha. E o interessante é que no mundo antigo, as viúvas e os órfãos, nós vamos ver isso dentro do contexto bíblico do Antigo Testamento, que são pessoas que são as primeiras vítimas de injustiças na sociedade, são alvos do descaso, nós podemos ver. E desde o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 22, Deuteronômio capítulo 14, Salmo 146, nós vamos ver aqui que nós vamos ver Deus sempre intervindo na causa deles. Qual Êxodo 22, 23 diz que a nenhum órfão ou viúva afligisse, porque eu, Deus, que cuido deles. Jesus outrora vai dizer isso para nós, deixar nos evangelhos também a forma que nós devemos cuidar destes, né, das viúvas, visitar os órfãos. E a viúva então demonstra para nós aqui essa atitude dela, uma atitude de persistência pelos seus direitos. E o interessante é que essa parábola pode nos ensinar e nos animar, para nós nos animar, que o que ela tinha é uma crença, ou melhor dizendo, o que ela pode nos animar é sobre a nossa oração, que a nossa oração ela não deve ser somente hoje, que a nossa busca, as nossas atitudes não deve ser somente hoje e pronto, mas deve ser algo contínuo,
Porque todos os dias ela estava na porta do juiz. E todos os dias, mediante a porta fechada que ela obteve ali, e ela não recebendo, ela voltaria para casa, mas no outro dia ela estava lá novamente. Isso nos demonstra então, como Jesus deixou no início aqui, que essa parábola tem a ver com a oração, que a nossa oração ela deve ser contínua, mesmo em meio ao sofrimento da vida, quando o pastor Mateus deixou aqui bem claro. Então, essas atitudes da mulher demonstram para nós essa persistência de fé, mesmo mediante essas circunstâncias da vida, tudo dizendo para que ela desanime, deixa para lá, vai viver sua vida, ou se não conseguir viver, pode chegar até a morte, mas ela demonstrou para nós que ela não desistiu. É uma atitude muito sensata que nós podemos aprender através da oração. Amém, amém. Então já aprendemos aqui, vamos lá, recapitulando, aprendemos sobre a oração. Jesus recomenda, Jesus dá um imperativo que nós precisamos orar, mas não é uma oração ocasional, uma oração pontual. Eu orei há um mês atrás, não, é uma oração contínua, uma oração que tem que se seguir. Aprendemos aqui também, o pastor Edgar trazendo para a gente, que nós precisamos persistir, assim como essa viúva que estava desesperada todos os dias, ela continuava, ela lutava por esse direito dela, ela lutava pleiteando que o juiz a ouvisse. Nós devemos permanecer assim na oração. Mas aí fica o questionamento então, porque se a oração é um dever, é uma disciplina espiritual que temos que fazer todos os dias, a todo momento, é o que Paulo vai dizer, orar e sem cessar, né? O tempo todo a gente não para de orar. Mas então, pastor Mateus, quero te fazer uma pergunta agora. Então, se devemos orar e temos que orar com persistência, nós devemos orar por todas as coisas, qualquer coisa que a gente quiser, a gente tem que orar? Tem um problema muito grande numa visão meio simples da Bíblia. Por exemplo, esta passagem e a passagem da figueira estéril, por exemplo. Existem textos na Bíblia que dizem assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês vão crendo e vocês vão recebendo. Isso parece, à primeira lida, à primeira vista, parece ser um cheque em branco. Parece que nós podemos orar por qualquer coisa, pedir qualquer coisa, que a palavrinha mágica, a expressão mágica em nome de Jesus, nos daria aquilo que a gente pede. Parece que nós temos uma legalidade bíblica para sair aí orando, declarando, profetizando e pedindo qualquer coisa. Só que se você for ler a Bíblia de forma honesta e de forma sincera e de forma linear, com uma teologia bíblica e não simplesmente pontos da Escritura, você vai perceber que não é assim. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 12 e 13. As nossas orações só serão atendidas se aquilo que a gente pede for para a glória de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, a Bíblia diz que as nossas orações só serão atendidas se for a vontade de Deus. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, a Bíblia vai nos ensinar que aquilo que a gente pede só vai ser recebido, só vai ter valor diante de Deus, se não for para as nossas próprias delícias, para os nossos próprios prazeres. Existe um texto na Bíblia, em 1 João capítulo 5, que eu quero ler esse texto, para não ficar só nas minhas palavras, varão. Deixa eu ler esse texto aqui, para ver se a gente tem que orar para tudo. Eu não vou trazer a explicação do texto, mas eu vou só ler para você entender e saber que você não deve orar, não é por tudo. Olha só, 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Agora a pergunta que fica aqui para os teólogos de plantão aqui é: o que é o pecado para a morte? Vocês vão pesquisar em casa, depois a gente pode fazer um programa sobre isso, mas o que eu quero dizer para você é: existiu aqui na Bíblia um ponto dizendo que a gente não deve orar sobre alguma coisa. Que coisa? Alguém que cometeu um pecado para a morte. Pode ser comparado ali a blasfêmia com o Espírito Santo ou outra coisa, seja o que for, mas não, a gente não deve orar por isso. Jesus, em João capítulo 17, irmãos, essa aqui é forte. Jesus disse em João capítulo 17: eu não oro pelo mundo,
Eu oro por aqueles que tu me destes. Jesus não orou pelos fariseus, pelos escribas. Jesus não orou pelos essênios. Jesus orou pelos seus discípulos. E aí a pergunta que você me fez é: eu devo orar por qualquer coisa? Não. A Bíblia já me mostra aqui que a gente não deve orar por alguns tipos de situação, a gente não deve orar. Segundo, a gente só deve orar por aquilo que for para a glória de Deus, aquilo que for a vontade de Deus, e se não for para os nossos próprios prazeres e deleites. Por exemplo, Senhor, eu quero, por favor, mata meu vizinho, porque a música lá está alta demais, eu devo orar por isso? Claro que não. Ele não vai atender. Senhor, me dá um ministério frutífero, porque eu tenho que ir até as nações, porque eu vou, quase que ela fala isso, elevar o meu nome. Eu devo orar por isso? Claro que não. Eu devo orar para que uma pessoa se dê mal na vida? Claro que não. Eu devo orar por alguma coisa egoísta, que não tem a ver com a glória de Deus, que não tem a ver com a vontade de Deus? Não. A Bíblia não me ensina a orar por todas as coisas. Agora, é claro, ela me ensina a persistir em oração, naquilo que Deus plantou em meu coração. Agora, aquilo que vem só do meu coração e não de Deus, perde seu tempo orando não, porque ele não vai satisfazer os desejos do teu coração não. A Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele satisfará os desejos do seu coração. Ele realiza o desejo daquele que tem o seu estilo de vida como o estilo de vida que Deus colocou. Se Deus colocou um estilo de vida na sua vida, pensamentos na sua vida, um coração regenerado, um coração transformado, aquilo que você pedir é porque Ele plantou no seu coração. Agora, orar por motivos egoístas, só por aquilo que você quer, para se dar bem na vida, você não deve orar não. Eita glória, um negócio forte aqui, né? Muitas chaves foram liberadas aqui nessa tarde. Então não adianta nem orar para ficar rico, né? Porque eu acho que é um desejo do meu coração esse aí. Não sei se está na vontade de Deus. Mas então, pastor Edgar, dentro aí do que pode e não pode, pessoal, isso é o que dá mais ibope. Você abre caixinha de Instagram, a maior parte das perguntas é: cristão pode? O que pode fazer? O que não pode fazer? Então, queria que você desse aí alguns exemplos para a gente. Do que nós devemos persistir na oração e quais orações nós devemos abandonar, devemos desistir de persistir. Só interessante o que o Mateus falou, só dar uma letra aqui, que essa questão de orar persistente é para não cair numa coisa que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, na vãs repetições, né? Que é, muitos pensam que orar de uma forma persistente é todos os dias orar repetindo as palavras, repetindo as mesmas palavras. E o interessante que essa palavra do grego ali que Jesus fala é onimanotopaica. Se você falar 3 vezes, você é batizado com o Espírito Santo. Essa expressão, é o dom de línguas, né? O dom de línguas. Essa expressão aqui é aquela que a gente usa aquela blá blá blá. E interessante que Jesus está dizendo que não faça orações, não fiquem de blá blá blá. O que ele está querendo dizer? Ore com sinceridade. Não façam orações sem rumo. Não fica cortando volta, né? É orar ou orar sem sentido, né? Isso que Jesus está dizendo. E nós vamos ver em Mateus capítulo 26 que Jesus ele vai para o Getsemane e vai orar e faz a oração do Pai para o Pai afastar o cálice. Depois ele volta, o discípulo dormir, depois ele volta de novo para a oração e ele repete a mesma oração. Então o que é orar sem usar como repetições? É orar com propósito, é ter o propósito na oração, um propósito claro, e nós aprendemos isso com o próprio Jesus. Então isso nós podemos dizer que é orar de uma forma com perseverança, persistente, né? Porque a falta de, muitas das vezes, que demonstra para nós quando nós desistimos de orar, de buscar a Deus incessantemente, perseverar, demonstra muitas das vezes na oração, quando nós paramos, a incredulidade em entender com quem nós estamos falando. E o interessante é que nós vamos ver que quando o juiz iníquo ele quer logo, né, liberar a mulher ali, solucionar o problema dela, e o texto diz, né, que para ele faz aquilo para que ela vá embora logo, né, para resolver logo. Mas ele estava preocupado, não era com a mulher, estava preocupado com a honra dele, com a reputação dele. E um outro contraste que a gente pode entender aqui é que nós, da mesma forma, o juiz iníquo estava preocupado com a honra dele.
E quando nós chegamos diante de Deus, nós não temos que preocupar com a nossa honra, nós temos que preocupar com quem nós estamos falando. Entender que é Ele que tem a honra quando nós estamos falando. Então, esse contraste que é interessante. Então, começando a responder a sua pergunta aqui, quais são as orações que devemos persistir, quais devemos desistir, né? O Mateus começou a falar aqui. Primeiro que oração é um dever nosso, né? É uma expressão básica da salvação quando nós oramos. A oração é depender de Deus. E nós temos um problema nas orações, porque quando nós oramos a Deus, alguns, né, acham-se muito dono de Deus só porque ora a Ele, né? Coloca para Deus muitas regrinhas, coloca Deus na parede, Deus faz assim, Deus faz daquele jeito, faz assim se o Senhor não fizer, né? Eu declaro, eu determino. Está escrito, tem que acontecer. Exatamente. Quando o Senhor mandar a resposta, manda assim, mas eu já fiz muito isso, já. Quem não fez, né? E uma coisa que nós temos que entender é o quê? Que a questão da oração não é se preocupar como a resposta vai vir, é entender que Ele sempre responde, que Ele vai sempre responder. Joguei pro alto. Entendeu? É isso que é entender que Ele não vai fazer do nosso jeitinho, Ele vai fazer do jeito dele, certo? Então, a oração está mais para nos fazer ser do que para ter, certo? Porque na medida que a gente vai orando, né, nós vamos buscando a ser, logo estaremos aptos a ter. Isso vai trazendo transformação, mudança de caráter. Então nós precisamos persistir nas orações conforme nosso texto áureo da caminhada cristã, né, que é Mateus capítulo 6 lá, né, a oração do Pai Nosso, podemos dizer. Primeiro, persistir na oração em adoração a Deus. Tem que ter adoração à pessoa de Deus, reconhecendo quem Ele é. De fato, talvez muitos cristãos estão dentro da igreja, dizem conhecer a Deus, mas estão adorando um Deus a quem não conhece, como Atos capítulo 17 lá, que Paulo vê ao Deus desconhecido. E quando esse Deus que não é conhecido, não tem como adorar quem você não conhece, porque você adora quem você tem relacionamento, não é verdade? Então a nossa persistir na oração que tem adoração. Segundo, nós aprendemos que as nossas orações têm que vir recheadas também com ações de graças. Ser mais grato a Deus, porque nós somos muito bons em pedir, mas somos péssimos em agradecer a Deus. Outra coisa que nós podemos persistir também na oração é a oração de confissão de pecados. Essa principalmente tem que ter, né? Nós temos que orar confessando o nosso pecado, como diz João na sua primeira carta: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Devemos confessar nosso pecado, dar nome ao nosso pecado, porque senão vira uma vã repetição. Todo dia você fala: Deus, perdoa pelos meus pecados, perdoa pelos meus pecados. Mas há uma importância de nós dar nomes ao nosso pecado que nos perturba todos os dias ali, entendeu? E buscar abandonar. Outra que nós aprendemos é a oração de petição e súplica, né? Petição sobre as nossas necessidades, né? Falar com Deus acerca das nossas necessidades. Nós aprendemos em Mateus capítulo 6 que Ele já conhece todas as nossas necessidades, né? Não nos preocuparmos do dia de amanhã, nem pelo vestir, nem pelo comer, mas entender que Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E entender isso, a oração, mas então para que eu preciso orar sendo que Ele já sabe, né? Mas a oração não é para você saber que Deus já sabe. Isso é oração, é você saber que Deus já sabe de todas as coisas, mas há ali uma busca pela comunhão, pelo relacionamento. E a súplica, que é um pedido, quando nós podemos identificar que essa mulher que é um pedido de socorro insistentemente ali daquela mulher. E por último, nós podemos ver aqui persistir na intercessão, né, de orar um pelos outros. Jesus deixou isso para nós. Mateus falou muito bem que em João capítulo 17, Jesus fez a maior oração dele, né? No capítulo 17 ali, Ele orou pelos seus discípulos, e Ele orou para aqueles que ainda hão de crer. Ele orou por cada um de nós que já cremos nele. Então essas orações nós devemos persistir. Agora, desistir das orações, Mateus já até frisou um pouco aqui, nós precisamos desistir das orações que são fundamentadas em nossos desejos pecaminosos, principalmente pedidos que vão ferir a honra dele, né? Vai ferir o caráter dele, as vãs repetições, como nós falamos aqui, em favor dos mortos, querendo ou não, tem, pastor, ora para ele, para Deus dar um bom lugar para ele, né? Orações feitas em nome de outras pessoas, tem, sabemos que a oração tem que ser feita no nome de Jesus. Orações egoístas que pensam somente em nos beneficiar, certo?
E então a oração do Pai Nosso, ela veio para nos dar esse exemplo, sabe? De adoração, petição, confissão de pecados, e fornece para nós um modelo apropriado. Então, nós não podemos orar somente para ser atendido, mas a nossa oração deve ser comunhão, relacionamento, né? Só para a gente fechar aqui, aproveitando a oportunidade, da gente fechar aqui, que vida de oração Jesus deixou para nós. Mesmo que nós oramos nos templos, nós oramos em reuniões de famílias, vida de oração ela nunca foi pública, nunca. Tipo, hashtag indo orar, hashtag partiu monte, né? Não, quando a vida de oração passa a ser pública, pode ter certeza que nós já abandonamos o secreto há muito tempo com Deus. Então, vida de oração é escondida, ela é embaixo, entra para o teu quarto, fecha a porta, é lá, ninguém vê, ninguém te acompanha, mas Deus está vendo. Então, oração correta é aquela que é feita dentro dos princípios bíblicos, com a vontade de Deus. Então é por isso que nós devemos ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, estudar as Escrituras, para conhecermos mais quem é o nosso Deus, né? E logo estaremos orando conforme a palavra. Eu lembro até hoje, eu novo na fé, tinha acabado de batizar, eu não sabia muito orar direito, orava pouco, tal, essas coisas. Eu lembro que um presbítero falou comigo assim: Edgar, você quer aprender a orar? Vai ler a palavra. Lê as Escrituras, lê os Salmos, né? E isso nós fomos aprendendo. Então, esse é o ponto. As orações nós devemos desistir e persistir. Amém. Pastor Mateus, quer fazer algum acréscimo aí pra gente? Amém. Amém. Bom, se eu acrescentar alguma coisa, eu vou estragar. Vai estragar, maravilhoso. Pronto, gente, o pastor Edgar, pastor é assim, entendeu? Já faz a aplicação, já não precisa fazer mais nada aqui, né? Mas eu tinha separado 3 aplicações para finalizarmos aqui, do texto aqui. A primeira coisa então, irmãos, é que é imperativo, não tem outra opção. Crente tem que orar. E isso é uma responsabilidade de cada um. Eu sei que a gente tem um espírito um pouco de vira-lata, de pedir, não pode ver um pastor, uma irmã com um coquezinho que já quer, ora por mim, não, mas a gente tem que orar. Pode pedir oração, mas não saia do seu lugar de oração. A responsabilidade pela oração é de cada cristão individualmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, o que tem que regrar a sua oração é a justiça de Deus. Então, o que você vai pedir está de acordo com o caráter de justiça de Deus? Eu vou pedir para matar meu vizinho, como foi dito aqui. Qual que é a justiça de Deus que se encaixa aqui? Né? Não tem. O que isso beneficia o reino, irmãos? O que vai trazer, qual a motivação do coração para isso? Essa viúva queria nada mais do que justiça. Ela não estava pedindo nenhuma indenização. Ela não estava pedindo para enriquecer. Ela não estava pedindo nenhum benefício. Ao contrário, o que ela pedia era justiça com uma causa dela. Então, o que nós temos que pautar as nossas orações é a questão da justiça. E a terceira aplicação, que eu queria deixar muito claro, que no exemplo, na parábola que Jesus contou, ele simboliza com um juiz injusto. Alguém que não estava nem aí, era indiferente. E pela insistência dessa mulher, ele decidiu ouvir. Aqui ela falou, não aguento mais. Perdi a paciência com ela, agora eu vou ouvir. Mas Jesus não é assim. Ele ouve a nossa oração. Ele não é um juiz injusto. Ele não está indiferente. Então a terceira aplicação é que nós precisamos ter temor. Porque ele finaliza a parábola, no último versículo, versículo 8, dizendo, olha, ele vai fazer justiça. E depressa. Jesus está dando uma garantia de que a justiça será feita depressa. E quando o Filho do Homem vier, e aqui ele fala da segunda vinda, quando ele vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar pessoas com esse coração que amam a justiça? Esse mesmo coração que ele ensinou lá no Sermão do Monte, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Amém? Então vamos finalizar orando e depois dar uma palavrinha aqui para os nossos convidados para a gente finalizar. Mas Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que nos acompanhou, obrigado pela vida de cada um que esteve aqui. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor nos prepara uma oportunidade como essa. Pai, talvez se tem alguém nos acompanhando hoje que já está desanimado, seja para orar pela conversão de um marido, da esposa, dos filhos que está nas drogas, Pai, um enfermo, Pai. Que hoje essa persistência seja renovada, Pai. Que essa pessoa ganhe um gás para continuar persistindo na oração. Que continue ali, Pai, firme no propósito, Senhor. Não os deixe abandonar a missão.
Pai, que o Teu Espírito Santo nos constranja e nos convença do nosso pecado, como nós temos negligenciado a oração. Que possamos nos arrepender e voltar a orar, buscar o Senhor, como grandes homens e mulheres de Deus fizeram no passado. Que na intimidade do secreto contigo, o Senhor se revele cada vez mais para cada um de nós, individualmente. É o que nós pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, antes da gente finalizar o programa, quero dar alguns recadinhos aqui rapidinho, depois pedir para os nossos convidados deixar as redes sociais e fazer um convite muito importante. Então vamos lá. Primeiro recado importantíssimo é que daqui a pouco nós vamos ter o culto Legacy Jovens. Querido pastor Lucinho vai ministrar uma palavra de Deus também ao seu coração. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Se você puder, tiver condições de acompanhar presencialmente, fica o convite para você aqui na rua Manuel Macedo, 360, você pode vir às 19h30. Se não puder, acompanhe a gente pelas plataformas digitais. Se você quer se aprofundar também no estudo da palavra, amanhã nós teremos a Escola Bíblica Dominical e quem vai ministrar é o pastor Mateus, né, pastor Mateus? Então faça o convite aí para o pessoal. A Escola Bíblica Dominical começa às 9 da manhã, presencialmente, mas você também pode assistir aí da sua casa, Rede Super, YouTube. Nós estamos estudando aqui o Evangelho de Marcos. Amanhã nós estaremos estudando com o tema Uma Noite Traiçoeira. O que aconteceu com Jesus logo depois dele ter sido preso ali no Monte das Oliveiras. Nós iremos estudar um pouquinho sobre isso amanhã às 9 da manhã. Amém. Pastor Mateus, já deixa aí suas redes sociais para a gente, os abraços para quem você quiser. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, para minha mãe, para meu pai, que devem estar assistindo aí. Quero deixar 2 redes sociais. Siga lá a nossa igreja, @Lagoinha Mangabeiras. @Lagoinha Mangabeiras. E o meu Instagram é Mateus Alves, Mateus com H, Alves, _23. Mateus Alves, _23. Deus abençoe a vida de cada um. Amém, amém. Então, antes de passar para o pastor Edgar aqui também, para fazer essas considerações finais, mandar abraço aqui, já queria que você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, mandasse aí na barra de comentários o seu nome, o seu estado, a sua cidade. Eu vou separar alguns aqui para a gente mandar abraço. Mas, pastor Edgar, uma honra ter você aqui. Mande os seus abraços, deixe seu Instagram para a gente aí, quem quiser te acompanhar. Deixe o Instagram da igreja. Fala aí, meu irmão. Quero aqui agradecer, né? Agradecer pela sua vida. Obrigado pelo convite, pastor Mateus. Obrigado. É uma honra andar com vocês, estar perto de vocês, né? A gente fica mais crente, né? Mas eu quero aqui louvar a Deus, né? Pela vida da minha esposa, Laís, que também está me assistindo. Mandar um abraço para ela, para minha Cecília também, que é a minha princesinha, minha filha. Mandar um abraço para os membros da Lagoinha Ribeiro de Abreu, que estão aí também, com certeza estão vendo, assistindo, eu creio nisso. Um abraço para vocês, amo vocês demais, né? Agradecer a Deus pela vida dos companheiros também, Rafael, Mateus, que está aqui também. Obrigado por vocês terem vindo. Deus abençoe vocês. Meu Instagram, vou passar os 2 Instagram também. Meu Instagram é @Digar Henrique, com DI mesmo, Digar Henrique, @Digar Henrique. E o Instagram da igreja é @Lagoinha Ribeiro, tá bom? Segue a gente lá para você nos conhecer mais de perto, tá junto com a gente lá. Prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Deus abençoe. Amém, amém. Então deixa eu te fazer um desafio também. Poste aí tire uma foto da sua televisão, printa o seu celular, poste aí nas suas redes sociais, marque os nossos convidados, me marque também, @IDFernandesLucas, marque o Instagram do programa, que é o @LegacyLogos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter o prazer de te repostar. Inclusive, eles já repostaram aqui já, né? Olha só quem que já repostou no Instagram. Já foi a Aninha. A Aninha sempre reposta, já está acompanhando. Ela está falando que é uma bênção, está aprendendo mais. Queria mandar um abraço aqui para Beleza no Comum, a Priscila, que também está nos acompanhando no Instagram, lá da Lagoinha Mangabeiras, é uma bênção. Para a irmã Aparecida, que está nos acompanhando aqui também. Olha só no Facebook, quem que está acompanhando. Temos aqui, ó, o irmão Carlos Andrade, que está falando: pastor Edgar, meu grande abraço, Deus abençoe sua vida, irmão. Está mandando um abraço para ti. A irmã Maria Madalena, falando que é muito abençoada. Tem a irmã Maria Ângela,
ela está dizendo aqui que o sonho dela é conhecer a Igreja Batista Lagoinha. O Senhor vai realizar esse sonho. Ora aí, minha irmã. Se é o sonho aí, é bom. Esse sonho aí é proveitoso. A gente pode orar com persistência que o Senhor vai dar oportunidade. Tem o irmão Fábio Castro aqui também, mandando um abraço. A irmã Zenita de Oliveira, a irmã Selma Carvalho. É muita gente bonita, é muita gente abençoada, mandando um abraço aqui. E glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Gente, antes de finalizarmos o nosso programa, eu queria só... Pastor Mateus, me empresta sua Bíblia aqui. Vou fechar aqui na câmera, só para você aprender como que é a Bíblia de um homem de Deus de verdade. Gente, isso aqui não tem condição de um ser humano conseguir ler a Bíblia assim não. Olha isso aqui, meus irmãos. Fecha aqui para mim, fazendo favor. Corta para mim. Olha a Bíblia do crente. E assim é a Bíblia toda, irmão. Isso aqui é de alguém que lê a Bíblia. Eu tenho vergonha de mostrar a minha. A Bíblia dele é toda rabiscada aqui. Eita Jesus, que o Senhor tem misericórdia. Pequenas, né? Só anotou a Bíblia toda, que o Senhor tem misericórdia de nós. Mas, meus irmãos, olha, de coração, obrigado pela sua companhia. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que o Senhor abençoe você, abençoe o seu final de semana. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um programa Legacy Logos. Ósculo Santo no seu coração. Deus te abençoe.